Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta terça-feira, dia 21 de outubro de 2024. Aliás, dia 22, né? 22 de outubro de 2024. É ano que é a contagem do calendário. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje lendo Juízes, capítulo 5, que é uma continuidade direta do capítulo 4. Ontem nós lemos sobre a Débora, a profetisa Débora. E hoje é uma continuidade da leitura, porque hoje nós vamos ler o Cântico de Débora. O capítulo de hoje na Bíblia é uma poesia. Uma poesia em que a Débora celebra a vitória do povo de Deus, né? Baraque vencendo os inimigos que estavam dominando sobre Israel. Diz-nos assim a palavra de Deus: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. O cântico ficou conhecido como Cântico de Débora, mas aqui está descrito como de Débora e Baraque. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor. Cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Senhor aí com letras maiúsculas é o nome sagrado de Yahvé. Poderíamos ler o versículo 3, por exemplo: ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei a Yahvé, cantarei. Comporei músicas a Yahvé, o Deus de Israel. Verso 4, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Uma coisa que é interessante pensar, naquela época, nas guerras, havia o entendimento de que a guerra, por exemplo, de um povo contra outro, era a guerra do Deus daquele povo contra o Deus do outro povo. Então a ideia prevalecente também era, o pensamento dominante era, o Deus que conduzisse o seu povo à vitória na guerra era o Deus mais forte. Então, Débora aqui celebra a vitória do Deus de Israel. Não era uma mera vitória do povo de Deus, era a vitória do próprio Deus. E aí ele continua dizendo, versículo 5, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai. Perante o Senhor, o Deus de Israel. Deus do Sinai, porque foi lá no Sinai que Deus se revelou a Moisés e deu a lei ao povo, por isso essa referência ao Sinai. Verso 6, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E ela dizer aqui que o povo de Israel já havia desistido, é porque estavam sob o domínio do inimigo. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, olha aí. Escolheram novos deuses e abandonaram o Deus de Israel e escolheram os deuses cananeus para adorar, então Deus mandou a guerra contra eles. E não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. É uma maneira de dizer que eles estavam despreparados para a guerra. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel, chamando o povo para proclamar as grandezas de Deus. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte.
Desperte, desperte, irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Isso aqui é um cântico, uma celebração, a vitória na guerra. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Estão celebrando aqui as tribos que se juntaram na peleja, na guerra contra os cananeus. Versículo 16. Porque vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. A gente vai ver aqui na continuidade. Aliás, não é esse caso. Eu ia fazendo uma confusão aqui. Mas ela está mencionando a participação de cada tribo que participou naquela guerra, a maneira como participou, fazendo referência a isso. Versículo 17. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios. Azé permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Dá a impressão aqui nos versículos 16 e 17 que ela está falando de tribos que não se envolveram diretamente na guerra, né? E aí menciona Zebulon e Naftali que se envolveram diretamente. No versículo 18. Versículo 19. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum, porque perderam a guerra. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Sísera. E quando ele diz que desde o céu lutaram as estrelas, é uma maneira de dizer que Deus lutou pelo seu povo. E é assim que Deus faz. Deus luta as guerras do seu povo. Vale a pena servir ao Senhor. Deus não está indiferente às nossas guerras. Ele luta conosco, ele capacita-nos a lutar, ele interfere a nosso favor. Versículo 21. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Essa palavra seja forte aqui é interessante. Às vezes esse é um chamado de Deus para nós, sermos fortes, confiados no nosso Deus. Verso 22. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Então eles estão aqui pronunciando uma espécie de uma maldição contra quem não ajudou o povo de Deus, ou até se opôs ao povo de Deus na batalha. Versículo 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Essa batalha ficou aqui na história bíblica como marco da participação das mulheres, pela participação da Débora, que foi decisiva, bem como a participação da Jael, que foi quem matou o general do exército, lá o Sísera, né? O exército do adversário. Versículo 25. Ele pediu água e ela lhe deu leite, numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Foi assim que a Jael matou o Sísera. Versículo 27. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu, onde caiu ali ficou morto. Ele pediu para se esconder na tenda de Jael, quando estava sendo perseguido, e aí a Jael aproveitou e o matou.
Já lemos isso no capítulo de ontem. Versículo 28. Da janela olhava a mãe do Císera. Aqui a Débora imagina uma situação. O filho, o Císera, saiu para a guerra. Agora a mãe dele está aguardando o retorno dele da guerra. Da janela olha a mãe do Císera, de Císera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Porque meu filho está demorando a voltar da guerra. Por que custa chegar o ruído dos seus carros? E aí, de novo, carros aqui é carro de guerra, carruagem, carroça de guerra. As mais sábias de suas damas respondia, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas, como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o seu pescoço, tudo isso como despojo. Ela achava que ele estava demorando porque tinha vencido a guerra e estava recolhendo os despojos. E ela fala da uma ou duas moças para cada homem, porque naquela época, quando o exército vencia o exército adversário na guerra, pegava-se pessoas como escravos e mulheres para os homens, né, até que se tornava uma espécie de escravo. Havia leis sobre isso em Israel para determinar como essas mulheres deveriam ser tratadas. Os israelitas evoluíram muito nisso, tratando essas mulheres com dignidade. Mas mesmo assim, aqui não é o caso. Só estou citando isso como exemplo porque foi dito isso aqui. Porque não era o povo de Deus aqui. Ela está se referindo ao Císera, que era aniversário, né? Mas aí o pensamento dominante aqui era que a mãe do Císera estava aguardando ele voltar da guerra, achando que ele estava demorando muito e supondo que ele tinha vencido a guerra e estava recolhendo os despojos. Só uma suposição para falar da decepção que ela ia sofrer quando descobrisse que o filho, na verdade, foi derrotado na batalha e estava morto. Versículo 31, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Olha um detalhe interessante aqui. Os inimigos do povo de Deus eram considerados inimigos do próprio Deus. E ainda é assim. Os inimigos de Deus hoje, do povo de Deus hoje, são considerados inimigos do próprio Deus. Por exemplo, quando Paulo perseguia a igreja, né, lá em Atos dos Apóstolos, e ele estava indo para Damasco com a autorização das autoridades judaicas para trazer cristãos presos, Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo poderia dizer assim: mas eu estou perseguindo são os cristãos. E Jesus está dizendo: não, você está perseguindo a mim, porque perseguir cristão verdadeiro por causa de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. O incrédulo não entende isso. Mas quando o incrédulo se opõe a um cristão, porque esse cristão segue a Cristo, porque ele é cristão, aquele incrédulo está se opondo ao próprio Cristo. E o final do versículo 31 diz: mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Diversas vezes isso é dito na Bíblia. Que os que amam a Deus sejam como o sol na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. É a conclusão aqui dessa guerra de Israel contra os cananeus, liderados por Débora e Baraque. Até o próprio Baraque se submeteu à liderança da Débora, mulher que, como principal característica, temia a Deus. E a Bíblia então nos diz que a mulher que teme a Deus, essa é bem-aventurada. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E aí aquele pedido básico: se você gostou dessa leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comente aí no vídeo se você gostou ou não, se você concorda ou discorda. Seu like, seu comentário ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma e ser entregue para mais pessoas. Se você puder compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, estará ajudando no alcance dessa mensagem. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, o convite é: gostou do conteúdo, quer continuar acompanhando? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado mais uma vez pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Pai, nunca podemos deixar de celebrar as bênçãos. Como Débora, ó Deus, na leitura que fizemos, celebra a vitória. Muito obrigado pelas vitórias que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado pela noite de paz, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo descanso tranquilo. Obrigado por esse de novo dia que é uma nova oportunidade para novas realizações, para novas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos começar esse novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra. Muito obrigado a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e por seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, e o livre acesso que temos à sua presença em oração. Ó Deus, tudo isso, ó Deus, graças ao sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar, que é a maior bênção que podemos desfrutar nessa vida, meu Pai. Obrigado pelo trabalho com que cada servo seu ganha o sustento da sua família. Obrigado pelo pão de cada dia em nossa mesa. Obrigado por nos cercar com a sua proteção. Ó Deus, obrigado pelos livramentos, assim como o Senhor livrou o povo de Israel da guerra, quando o seu povo buscou ao Senhor e confiou no Senhor. O Senhor tem livrado-nos, ó Deus, de gente má. O Senhor nos tem livrado de acidentes, o Senhor nos tem livrado de enfermidades. Em tudo o Senhor tem nos dado livramentos, muitos dos quais nós nem percebemos, nem temos consciência, mas em tudo o Senhor está agindo a favor do seu povo e por isso nós celebramos, nós nos alegramos, nós agradecemos ao Senhor e hoje a nossa oração é só de gratidão. Ó Deus, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, obrigado pela chuva, obrigado pela provisão com que o Senhor nos tem suprido e nos permitido viver em abundância, ó Deus, em prosperidade, em liberalidade no seu reino. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, nosso culto, nosso louvor. Ó Deus, ensina-nos a sermos gratos, a reconhecermos os feitos do Senhor a favor do seu povo, a celebrarmos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ó Deus, o fato de sermos alcançados pelo seu evangelho, pela esperança que enche os nossos corações, pelas preciosas promessas contidas na sua palavra, em tudo louvado, exaltado, glorificado seja o seu santo nome para todo sempre. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, por volta das 5h30, estaremos aqui mais uma vez. Continuando a leitura da palavra de Deus, aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.